Gêmeos, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Velu, é um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa, de reflexão e acolhimento junto comigo. Não sei o que está se passando, mas se chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha te direcionado até aqui para ouvir um insight, um novo ponto de vista através dos meus oráculos e através da minha intuição e do meu conhecimento. Certo? Venha de maneira receptiva, com a mente aberta, com o coração aberto, tá? Nem tudo o que eu trouxer aqui ressoará ou pode vir a ressoar com o teu momento de vida. É importante que você faça essa adaptação, tá? Lembrando, se tu quiseres uma leitura na tua energia, o meu contato estará na descrição. Vocês podem me acompanhar também pela rede vizinha, @artevelu no TikTok, certo? E vamos lá. Gêmeos. Vem comigo? 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. Assim é, está feito, assim é, está feito, assim é, está feito. Boa sorte, Gêmeos. O que traz, Gêmeos, a minha mesa hoje? Caiu uma lâmina. Estamos falando de contexto familiar ou estamos falando de uma nostalgia? De memórias? Mais uma espiritualidade, por gentileza. Necessidade de reconhecer situações do passado, Gêmeos? Interessante. Certo? Quem não tiver paciência, eu peço para, por gentileza, acelerar o vídeo, tá? É só você clicar no... esqueci o nome. Nas configurações, tá? Ou então pule para o próximo, que o YouTube te sugerir, tá bom? Aqui a leitura é um pouquinho aprofundada. Nem todo mundo tem paciência de ficar até o final. Mais uma espiritualidade, por gentileza. Ok. Alguns geminianos e geminianas que chegaram aqui até esse vídeo possivelmente estão reconhecendo agora, depois de muito olhar para o passado, de como se direcionaram, tá? De como se comunicaram e de como atravessaram determinadas situações para chegar a uma finalização de ciclo, eu diria, até porque algo não ficou muito bem entendido, possivelmente. Parecia que vocês estavam cegos durante todo esse tempo, Gêmeos. Só um minuto, Gêmeos. Eu posso estar falando aqui de geminianos e geminianas, tá? Que estejam... Eu posso estar me conectando com geminianos e geminianas aqui, que possivelmente estão dando quase que esse mergulho em situações passadas, até ao nível de, se for um contexto de família aqui, talvez se reconhecendo, né? Reconhecendo laços, reconhecendo vínculos que eram prósperos, que eram fortalecidos por um 6 de bastos. Alguns geminianos e geminianas podem estar, de fato, passando por uma espécie de
um fechamento estrutural mesmo. Algumas pessoas podem estar com vontade de fazer uma viagem aqui, talvez visitar alguns parentes, visitar avós, tios distantes, tá bom? Mas esse 2 de espadas aqui não tá... Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa ainda no nível muito interno de vocês que vocês precisaram olhar, até porque antes que vocês percebessem, porque o 10 de espadas... Nossa, eu já tô fazendo aqui uma progressão. O 2 de espadas, ele é justamente quando estamos num movimento consciente, tá? Consciente, como eu converso, consciente, ignorando um aspecto mais sublime, porque eu tenho a lua aqui, ignorando talvez até a nossa própria intuição a respeito de algumas coisas, e nos colocamos em situações que... Sabe aquela decisão que nós adiamos? Talvez aquela ida ao médico, aquela visita a um parente, talvez uma comunicação, até para fechar todo um arco na nossa vida. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu cruzo 6 com 6, né, 6 de copas com 6 de bastos, eu faço uma expectação diretamente com o dependurado. Eu posso estar falando com geminianos e geminianas que tenham assuntos pendentes, né, e alguma coisa precisaria ser comunicada até para que não ficasse situações subtendidas. Acontece, gêmeos, que o 2 de espadas, ele conversa muito também com um aspecto de negligência do emocional aqui, gêmeos. Por que, Velum? Alguns geminianos e geminianas possivelmente lidaram, tá, com situações de manipulação emocional. Vocês não conseguiam perceber que estavam sendo manipulados ou eram os manipuladores da situação, tá? Muito por uma necessidade de validação, tá bom? Alguns geminianos passaram por isso num contexto já tem um tempo, tá bom? Arrisco dizer aqui 6 meses, nos últimos 6 meses. Algumas outras pessoas aqui no último ano. Algumas pessoas aqui, talvez, esse movimento começou a ficar mais visível no ano de 2021, tá? Só um minuto, gêmeos. E outras pessoas podem estar se beneficiando, tá? Em procurar um auxílio, falar sobre isso, se permitir se comunicar emocionalmente, colocando, né, as águas internas para fora, muito no aspecto de trazer cura. Por quê, Velum? 662, eu entro na expectação da temperança aqui, tá? Emocionalmente, parece que vocês já entenderam alguma coisa a respeito das suas ações, mas mentalmente falando, vocês ainda se sentem um tanto turvados e bloqueados, tá bom? Eu falei, necessidade de descobrir alguma coisa, de desvelar alguma coisa. Eu venho aqui com a lâmina dos livros, né? E 36 a cruz. Até para que vocês finalizem um fardo pesado, talvez vocês estejam reconhecendo agora que tiveram responsabilidade, uma participação, né, em um fechamento de ciclo. Vocês colaboraram para que isso viesse a acontecer. Lembrando, Gêmeos, se não é exatamente esse o teu caso, pode ser alguém na tua energia, tá bom? Até porque houveram situações que ficaram não ditas. Nesse tarô, nesse Lenormand em específico, ele vem com os livros fechados. Alguns geminianos e geminianas estejam agora desvelando verdades, segredos, estejam vindo à tona, ou estejam com medo, com receio de descobrir determinadas coisas, tá?
um tanto antigas, porque eu venho aqui inicio a leitura de vocês com o 6 de copas. Eu posso estar falando até de segredos de família, tá bom? Acordos. Embora não tenha nenhuma lâmina que me remeta necessariamente a isso, mas foi como eu fui intuída, tá? Tem geminianos aqui bem curiosos a respeito de situações que, para muitos aqui, envolve o passado. Para muitos aqui envolve o passado, talvez a descoberta de um documento, a necessidade de sair do campo da dúvida, né? Porque o 2, ele é a dualidade, né? E quando a gente entra no campo mais mental, se não é uma situação em que você preferiu adiar, né? Deixar para depois, ou adiar, ou negligenciar, é mais um aspecto de um desvelar mesmo, tá? De você, de a verdade de algo vir à tona agora com esse 6 de bastos, tá? Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. E no fundo, gêmeos, eu não havia revelado, eu tenho um 10 de bastos. Curiosamente, né, quando eu tracei o paralelo aqui dos livros, eu cheguei na aspectação da cruz. E a cruz no Lenormand, ela fala muito do peso da responsabilidade. Eu posso estar falando de situações kármicas aqui, até porque eu tenho a lâmina do mundo. Fala também até de um certo sacrifício também, quando a gente vai traçar um paralelo, né, simbólico. Cristo, por exemplo, ele carregou a cruz, né, para perdoar os pecados do mundo, né? Alguns geminianos e geminianas podem estar reconhecendo que carregaram responsabilidades que possivelmente não eram de vocês. Outros geminianos estejam reconhecendo agora que o peso das suas ações tiveram consequências, tá bom? E o 10 de bastos fala justamente desses encargos, desse fechamento. 10 também é sabe? Então, talvez algo que começou muito no poder de intenção tenha culminado nos fardos de um 10 de bastos aqui, tá bom, ô gêmeos? Qual o conselho pro geminiano e a geminiana que chegou até esse vídeo, espiritualidade? Qual seria o conselho no momento presente? Qual é a dúvida do geminiano que chegou até aqui? Nossa, me veio muito literal, gente, desculpa. Alguns geminianos e geminianas estão lidando com questões mentais aqui, tá? Talvez estejam precisando olhar isso agora, até por causa do fluxo emocional de um cavaleiro de copas aqui, né? Então estão procurando entender aspectos da saúde mental, procurando entender se não estão literalmente, né, loucos. Nossa, Velu, mas por que você tá dizendo isso e tal? Quando eu faço uma aspectação, né, de um 2 de espadas com um louco, e aí eu tenho copas na mesa também, é muito comum, tá, gêmeos? É muito comum. E assim, eu, novamente, endosso, tá? Que vocês venham a se desenvolver nessas áreas. Inclusive, é uma área que me auxiliou muito durante o meu processo, tá? Inclusive, a nível de despertar também espiritual, tá bom, ô gêmeos? Outros geminianos e geminianas estão procurando uma certa lucidez para começar algo, tá? Algo inovador e tudo mais. Ainda estão num aspecto de dúvida, né? Então precisam decidir alguma coisa de maneira mais racional, tá bom? Para não serem impulsivos, né? Mas que é espiritualidade, por gentileza. Eu falei que existia alguma situação dependurada, ó, o dependurado e o 9 de bastos, até porque isso está consumindo a sua energia, né? E eu tenho uma energia espelhada aqui. Interessante, gêmeos. Clarifica pra mim a espiritualidade, por gentileza, esse espelhamento da energia aqui. De um lado eu tenho a finalização de um ciclo. Do outro lado, eu tenho, de fato, uma suspensão para ver as coisas de uma perspectiva mais ampla e aprender algo com isso, né, gêmeos?
Só um minuto, Gêmeos. Alguns geminianos e geminianas aqui podem estar lidando com aspectos obsessivos, tá? Por quê, Velu? 9 com 6 de bastos no campo das intenções, do nosso vigor físico, da nossa vitalidade. Eu tenho a expectação do diabo. E aí entra justamente para entender como faz a finalização desse ciclo, até porque vocês precisam sair do campo da dúvida, sair do campo da teoria e partir para a prática, é o que eu estou sentindo aqui. Só que para o geminiano é muito difícil, possivelmente, talvez, se colocar em situações um tanto desafiadoras, porque o dependurado, não vou romantizar essa lâmina aqui, tá? Mas é desafiante. Talvez entender novos posicionamentos, por que não, né? Se colocar no lugar dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Entender por que determinadas situações na sua vida não se desenvolvem como gostaria. Olha que coisa curiosa, os Gêmeos. Até porque isso vai ser um desbloqueio. Como assim, Velu? 21 com 12. Eu tenho 33. Eu já trouxe o Lenormand aqui, então eu me autorizo a fazer um paralelo direto com o Lenormand e eu caio justamente na lâmina da chave, que seria a solução para finalmente sair dessa aspectação de suspensão, de sacrifício, até porque alguma coisa precisa ser finalizada. É ter o acesso a determinadas coisas que parecem um tanto distantes, talvez. E aí, 3-3, eu tenho 6 enamorados, própria lâmina de vocês, né? Mas também um aspecto de escolha. Eu posso estar falando também com alguns geminianos e geminianas que estejam olhando agora para situações afetivas, relacionamentos antigos, né? E reconhecendo padrões tóxicos. Lembra que eu tinha de fundo de energia aqui, 6 com 9, eu tenho 15? 15 também é 6, que é a lâmina de vocês, enamorados. O que desbloqueia isso, espiritualidade, por gentileza? O que pode auxiliar o geminiano ou geminiana que chegou até esse vídeo? Mais uma. Mais uma. Sabia. Tá. Para os geminianos que estão em todos os contextos aqui, né? Vocês já possuem, tá? Até uma certeza com as de ouros aqui no fundo da energia de vocês, de que vocês precisam se permitir aprofundamento emocional. Por que, Velon, você tá me dizendo isso? 6 com 9, com 3 de bastos, eu caio na expectação das intenções da lâmina da lua, tá? Se permitir a encarar padrões ocultos, ou aquilo que tentamos ocultar de outras pessoas, situações da nossa vida. Só um minuto, Gêmeos. Voltando. Por padrões ocultos, eu posso estar falando de medo de aprofundamento emocional, medo das coisas que se sente. Nossa, isso aqui tá me incomodando, gente. Só um minuto. Medo da própria intuição, tá? Até porque geminianos e geminianas aqui possivelmente vieram de um contexto em que não comunicavam as suas emoções e agora isso tudo tá vindo à tona, né? Talvez vocês estejam descobrindo a raiz de onde vem esse padrão comportamental, emocional.
Por que questão de comunicação aqui, Velu? Eu venho com o Cavaleiro de Espadas, com 4 de copas. É uma comunicação que eu falo que é a falsa empatia, né? O Cavaleiro de Espadas, eu faço um paralelo simbólico com a figura arquetípica de Hermes, né? É uma figura extremamente inteligente, o comunicador dos deuses, certo? E aqui, por que vocês estejam entendendo talvez esse padrão a nível emocional? Quando eu traço um paralelo do 4 de copas com o 6 de copas, eu caio justamente no 10 de copas. Talvez vocês venham a perceber que talvez não se comunicaram tanto quanto deveria dentro do eixo familiar ou daquilo que você constituiu ao longo dos últimos tempos como família. E aí pode ser um relacionamento com a prospecção de um 10 de copas. Pode ser uma questão de uma satisfação completa ao nível de trabalho, tá? O 4 de copas, o Gêmeos, para além de falar de uma tendência à melancolia, ele também fala de uma reatividade, para mim, Velu, emocional, de esperar que o outro comunique quando ele se encontra assim, ó, insatisfeito emocionalmente. Acontece, Gêmeos, que as parcerias, elas são compostas, tá? Não é por uma pessoa só. Alguns cancerianos e cancerianas aqui não entenderam o motivo de um término de um relacionamento. Estão debruçados ainda em relação a essa situação. Acontece que enquanto vocês não tirarem a venda dos olhos de vocês, vocês não vão entender. De nada adianta se debruçar em livros, em tentar entender o oculto, linguagem corporal, perfis psicológicos. E Gêmeos, eu falo isso com propriedade. Eu passei por esse eixo aqui. Nada que cai na minha mesa é algo que eu já não tenha passado ou esteja atravessando no momento presente. Alguns geminianos e geminianas estão reconhecendo, possivelmente, que determinados padrões, maneiras de se comunicar, maneiras de se relacionar são provenientes de um contexto de passados de geração para geração, família influenciando. Ao que percebo, geminianos e geminianas estão dispostos a expandir os seus horizontes e olhar para o novo, para o futuro. Mas ainda está sendo muito interno. Só que vocês estão no embate aqui, né? Eu tenho aqui no fundo de energia de vocês um As de Ouros com 5 de Bastos e um 8 de Espadas, me remetendo aqui muito a um conflito interno devido a uma crença limitante de se sentir um tanto aprisionado mentalmente, tá? Enquanto vocês não abrirem a mão do controle de determinadas situações, e não, vocês não estão loucos. Podem até lidar, sim, com questões psicológicas, mas, e aí é da responsabilidade de cada um, as pessoas precisam ter o discernimento aqui e entender que isso é um vídeo de YouTube para uma egrégora muito grande, tá? Então, cada caso é um caso. Mas ficar no embate e não sair do lugar, Gêmeos, não vai te levar a lugar algum. Como que vocês querem que coisas novas se desenvolvam, aconteçam, se vocês não se movem? Falar por falar, como um cavaleiro de espadas. Ai, porque eu vou começar isso, eu vou começar aquilo, e não sei o que, pererê, pão duro, e não sair do lugar, não expandir, não colocar a mão na massa. Eu falei disso na leitura de câncer. Só vai ficar nisso aqui, ó, no As, que é a possibilidade. O As é a possibilidade. É a ideia que mais tem a potência de se materializar, porque é um naipe de ouros, é terra. Sim. Só um minuto. É uma cura interna. Ok, vou puxar um último conselho aqui com a Dona Esmeralda, tá bom, Gêmeos? Que eu vou precisar finalizar já a leitura, que já está um tanto extensa.
tá bom? Lembrando, gêmeos, caso tenham interesse em uma leitura particular, o meu contato está na descrição do vídeo. Será um prazer atendê-los, certo? Optcha Oriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Optcha, Dona Esmeralda. Senhora de sabedoria e de virtudes, de caminhos prósperos e abundantes. Traga seus recados, minha senhora, para a egrégora de gêmeos. Eu posso estar me conectando aqui com as moças, as mulheres, ou energias femininas, energias, polaridade yin, né? Ok, clarifica a lâmina do meio para mim, por gentileza, Dona Esmeralda. Ah, sim. Algumas pessoas precisam se permitir descer da torre, tá? Porque oferta tem. Eu venho aqui com a lâmina da mulher, eu venho aqui com a lâmina da torre, e eu venho com as flores, tá? O que me remete aqui, os gêmeos, que possivelmente ficar encastelados, me veio essa palavra e a lâmina que me refere a isso, tá bom? Não irá te manter seguro. A vida, ela pede movimento, os gêmeos, e vocês são um signo extremamente ativo, principalmente no campo das ideias, da comunicação. Talvez eu esteja me conectando com geminianos e geminianas aqui que estejam com dificuldade de receber favores, presentes, elogios, ou outros geminianos que estejam um tanto tensionados. Cara, essa lâmina da torre aqui me veio muito como... Deixa eu dar uma olhada aqui. E é um 6 de espadas. Alguns geminianos aqui estão realmente passando por uma finalização, tá? Eu posso estar falando de um luto, de uma perda, em várias áreas da vida. Nem sempre o luto ele é literal, tá? Muitas vezes ele é simbólico, tá bom? Estão tentando investigar, né? Situações do passado, estão procurando se aperfeiçoar também, se lapidar. Alguns homens podem estar... Obrigada, Dona Esmeralda. Alguns homens podem ter se tornado um tanto autoritários, rígidos, controladores, no sentido de ter o domínio acerca de tudo que acontece no teu entorno. Acontece, gêmeos, que às vezes é necessário soltar o controle, tá? Muito por conta de uma questão de desgaste interno. Alguns geminianos e geminianas podem estar internamente se corroendo e não conseguem perceber que é preciso uma renovação. As flores me vêm muito no aspecto de leveza, de trocas, de gentilezas, de autocuidado também, tá bom? Alguns geminianos e geminianas podem estar internamente um tanto oscilantes, inseguros, com muitos medos, muitos bloqueios. Isso está gerando desgaste. Dona Esmeralda, qual o conselho? Como conselho aqui, gêmeos, primeiro de tudo, lembra que eu falei da questão da necessidade de controlar tudo, de estar pesados, eu diria?
A Dona Esmeralda vem trazendo aqui com a lâmina da cruz, com a lua e no fundo da energia eu tenho a própria lâmina do urso, né? Eu já tinha trazido um paralelo a respeito, né, da aspectação aqui dos bastos, a própria lâmina do diabo e o urso, né? Ele também é representado pelo número 15, me trazendo, os gêmeos, que essa necessidade de controle, principalmente no eixo emocional, é extremamente pesada e difícil para lidar sozinho. Aqui pede, tá? Para que você venha a aliviar os fardos, reconhecer, inclusive, o próprio brilho interno de vocês, tá? Diferente do tarô, a lua, ela fala muito do brilho pessoal. Eu posso estar falando com pessoas que tenham bastante visibilidade no meio de atuação de vocês, e aí adequem, pode ser no trabalho, pode ser no campo de social mesmo, tá? Cuidado com o excesso de autocríticas aqui também, tá bom, gêmeos? Pede também para que você assuma a responsabilidade emocional e pare de jogar, vomitar questões que são internas suas. A maior parte das lâminas que caíram aqui falam muito mais de um processo interno. Cuidado com projeções, cuidado com as responsabilidades, o peso que você coloca emocionalmente falando. Está pedindo para que você desenvolva aqui o eixo de responsabilidade emocional aqui e reconheça que possivelmente algumas situações aconteceram na sua vida por causa disso aqui. Ego e a necessidade de controle, tá bom, gêmeos? E está tudo bem, vivendo e aprendendo, certo, gêmeos? Bem, essa foi a leitura de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe. Lembrando, Rede Vizinha, Arte Velum, e aguardo vocês. Até breve.